Mensagens do Evangelho. O ministério na igreja. Quando lemos a primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 11, verso 17 ao 14, verso 40, vemos que os dons devem funcionar quando a igreja está reunida nas diferentes localidades. Esta seção das Escrituras começa com o apóstolo dizendo: "De sorte que, quando vos ajuntais num lugar." Antes de falar do ministério, o apóstolo Paulo começa falando do privilégio da ceia do Senhor, que talvez seja a reunião mais importante da igreja. A ceia do Senhor não é uma reunião para o exercício dos dons, mas para a recordação do Senhor em sua morte. É o momento quando podemos exercitar nosso sacerdócio a oferecermos adoração e louvor ao Pai e ao Filho. Depois de colocar em ordem várias coisas relacionadas à ceia do Senhor, no capítulo que vão do 12 ao 14, o apóstolo mostra a ordem para o ministério na Assembleia. O capítulo 12 fala dos grandes princípios do ministério cristão. O capítulo 13 fala do espírito no qual o ministério deve ser exercitado, em amor. O capítulo 14 fala das regras para o uso dos dons na Assembleia, de modo que o ministério seja para a edificação de todos. Cristo deve ser exaltado em todo o ministério. Se olharmos mais atentamente ao capítulo 12, veremos que o primeiro grande princípio de todo o ministério é a exaltação de Jesus como Senhor. A evidência da liderança do Espírito no ministério está no fato de que Cristo será sempre exaltado e nunca se falará dele de modo depreciativo. O capítulo começa dizendo: "Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito." 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 3. Ele, o Espírito, me glorificará. João capítulo 16, verso 14. A Assembleia local necessita de todos os dons em seu meio. O segundo grande princípio neste capítulo sobre o ministério cristão é que, se Cristo distribuiu os dons pelo Espírito aos diversos membros do seu corpo, e considerando que esses dons não são todos possuídos por um único homem, precisamos da participação nas reuniões de todos os que têm um dom para isso. O apóstolo diz que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 10, versículo 29 ao 30. Fica perfeitamente claro nesta passagem que, uma vez que os dons não estão todos de posse de um só homem, a Assembleia irá precisar de mais de um homem ministrando. Isto se quiserem obter o benefício dos dons que porventura existam em seu meio. Todavia, repito, o sistema clerical existente no cristianismo denominacional impede isso. Alguns poderão dizer: nossa igreja não tem apenas um homem como ministro. Temos 2 ou 3 pastores. Todavia, ainda assim, continuam sem entender esta passagem. A intenção de Deus é que a igreja possa crescer, pelo auxílio de todas as juntas, não de apenas 2 ou 3. Efésios capítulo 4, verso 16. É verdade que provavelmente nem todos tenham um dom para ministrar publicamente a palavra, mas, como já mencionamos, as Escrituras indicam que todos os que estiverem capacitados devem ter a liberdade de ministrar na Assembleia. A palavra de Deus diz que todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e verso 31. Também é verdade que um homem pode ter mais de um dom, mas as Escrituras são claras no sentido de que uma só pessoa não possui todos os dons. O apóstolo até mesmo chega a fazer uma advertência quanto ao perigo de não considerarmos a diversidade de dons que Deus colocou no corpo. Ele diz: "O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós." 1 Coríntios capítulo 12, verso 21. Isso demonstra que todos os membros no corpo têm algo para contribuir, ainda que aos nossos olhos pareçam insignificantes. Todavia, a ordem clerical estabelecida nas igrejas é um sistema no qual 2 ou 3 pessoas cuidam do ministério.
Trata-se de um sistema que impede, talvez não intencionalmente, que todos os dons sejam exercitados na igreja, o que é outra forma de se dizer: não tenho necessidade de ti. Aqueles que ocupam uma posição ministerial nas igrejas discordam veementemente disto, pois afirmam que em suas igrejas encorajam as pessoas a se reunirem para exercitar seus dons, mas isso se limita a reuniões domésticas de estudo da Bíblia. O contexto destes capítulos, porém, trata do exercício de dons nas reuniões da Assembleia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, verso 18, verso 20, verso 33, verso 34, capítulo 14, verso 23 e verso 26. A questão é: acaso eles permitem que haja liberdade dos dons na igreja? A resposta é não, eles não permitem.